Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 5, no verso 11, e nós havíamos visto que nós começamos com a adoração a Deus, com os 4 seres viventes, glorificando a santidade de Deus, exaltando a santidade de Deus, no capítulo 4. Após nós vimos os 24 anciãos, que são os representantes dos redimidos nos céus, e eles se prostram e adoram também ao Senhor nosso Deus. E aqui na sequência, no capítulo 5, no verso 8 e 9, nós vemos a adoração, e aí se une os 4 seres viventes com os 24 anciãos, os redimidos da igreja, e para proclamar a dignidade do Cordeiro. Então eu havia dito, não houve outro igual no universo, nenhum é semelhante a ele, ele é único, ele tem a primazia sobre todas as coisas e ele é o único que é digno. E aqui nós vamos ver que o coral vai ser fortalecendo e vai aumentando. O coral começou com os 4 seres viventes e os 24 anciões, e agora no 11 nós vamos ver que os anjos, eles vão se juntar e proclamar também a dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz no 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Então, João ele observa o trono, os seres viventes, os anciãos, e em volta, em torno do trono, ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, ele vê os anjos, ele olha e ele vai ver os anjos e ele vai ouvir a voz de muitos anjos, e aí ele faz a contagem, é milhões e milhares de milhares. Então nós vamos chegar a uma contagem de milhões, são bilhões. E milhares de milhares são milhões. Mas a palavra que aqui é usada do grego é miríades. E é usada no sentido de um número incontável. Não tem condição de numerar. Então João, ele olha. E tu imagina a visão que ele tem ao redor do trono. Ele não tem, ele olha. E até onde a vista dele alcança, ele vê anjos, e ele vê esses anjos na volta, e ele ouve a todos esses anjos na volta do trono. Ele ouve a voz deles, que com uma grande voz eles proclamam e se unem aos 4 seres viventes e aos anciãos, proclamando a dignidade do Cordeiro. Então o coral só vai engrossando, e nós vamos chegar até o versículo 14, e o coral vai aumentar cada vez mais. Agora nós vamos ver essa quantidade inumerável, incontável de anjos, essas miríades de anjos na volta do trono. E eles proclamam com grande voz a dignidade do Cordeiro. Eles dizem: digno é o Cordeiro. Esse Cordeiro é único. Ele tem a primazia, ele está junto do Pai, ele está recebendo toda a glória. E agora os anjos se uniram e dizem: ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. E quando usam essa palavra morto aqui, que foi usada pelos anjos e pelos anciãos também, é o imolado, mas é uma palavra que vem
do grego daria para usar ela como que foi massacrado. Então eles reconhecem o sofrimento, a dor. O cordeiro não foi só morto, ele foi massacrado, ele foi rebentado, ele foi moído. E aí nós vamos remontá-la para Isaías 53, que diz que ele foi ovelha muda. Ele não abriu a sua boca, ele foi ao matadouro e aceitou, e ele foi massacrado, ele foi machucado, ele foi moído, e o Pai agradou moê-lo, mas agora aqui está agradando ao Pai entregar toda a exaltação. E esse morto, então, ele foi massacrado, ele foi rebentado por nossa causa. E ele diz que ele é digno de receber o poder é o dunamis, do grego. O dunamis é o poder de agir segundo a sua vontade. Ele tem todo o poder de agir conforme o seu desejo. Ele tem o dunamis. Ele tem também... Ele é digno de receber toda a riqueza. E aí a riqueza vai entrar em todos os âmbitos. Lá em Ageu nós vemos que Deus é o dono do ouro e da prata, mas agora aqui ele é dono de toda a riqueza material e toda a riqueza espiritual. Ele é digno de receber, e ele vai receber em todos os âmbitos. Ele também é digno de receber sabedoria. E sabedoria vai ser Sofia. Diz Colossenses 2:3, diz que em Cristo, se referindo a Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e de conhecimento. Então, ele é digno de receber, e nele vão estar escondidos todas as riquezas e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ele é digno de ter. E ele é digno de receber força, e força é iscos, é uma fortaleza demonstrada através da história. A vontade dele sempre prevaleceu, sempre vai ser feita, a sua vontade vai ter que ser respeitada, vai ter que ser aceitada e acatada em todos os lugares, em todo o universo. Então ele é digno de força, e ele é digno de honra. E do grego é time. E essa honra aí vai ser... Ele é digno de toda a estima. Ele foi desonrado, ele foi ofendido, ele foi blasfemado. E ainda hoje, o nome de Jesus muitas vezes é motivo de chacota, é motivo de brincadeira. E de se desonrar o nome de Jesus e se falar qualquer coisa. Mas ele é digno de toda a estima, de toda a honra. E ele é digno de receber toda a glória doxa, do grego. Ele é merecedor, e ele é o resplendor da glória de Deus. Ele tem todo o esplendor que caracteriza Deus no seu trono. O trono de Deus é um trono de glória. E a glória de Deus é o Shekinah, é a presença de Deus. E ele é digno de receber toda a doxa, toda a glória e ações de graça. E ações de graça, a Eucaristia é no sentido de gratidão, de receber toda a gratidão. E nós vamos ter que ser gratos por toda a eternidade, porque esse nosso Deus, ele é digno. E essa dignidade está sendo proclamada agora por miríades e miríades, milhões e milhões de anjos, um número incontáveis. E aqui é interessante nesse capítulo do versículo 12, porque os anjos eles proclamam a dignidade de receber esses atributos, e se tu for contar
nós vamos encontrar de novo são 7 atributos. É o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E aí nós vamos achar o 7 de novo, que é a plenitude. É finalização. Ele recebe todos os atributos. São 7 atributos, 7 atributos a receber, e ele é digno, e é plenitude e finalização. No 13 nós vamos ter algo ainda bastante interessante, porque no 13 diz assim, João, ele não vê, ele vê os anjos, mas agora ele ouve toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sob o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo o sempre. Então, nós havíamos falado que o coral cada dia e cada momento vai engrossando mais. Agora nós vemos aqui toda a criatura que há no céu. Então, anjos, querubins, serafins, o arcanjo Miguel, todos os redimidos, todos os salvos, todos os que estão no céu, eles vão proclamar e vão cantar a dignidade e vão exaltar o nosso Deus. E aí os que estão na terra, bom, a igreja está no céu, quem é que está na terra? Aqui nós podemos entender, quem sabe tem até outra explicação, mas no meu entendimento aqui, nós vamos ter aquelas pessoas que vão estar na terra durante o milênio. Então, após o Senhor receber o reino, nós viemos, né, com o Senhor para reinar sobre a terra. E a terra vai estar habitada num período de do milênio, nesses 1000 anos que Satanás vai ser preso. Então, é um período de 1000 anos. Então, pessoas vão habitar e vão povoar a terra. Isso tu vai ver no livro de Zacarias, fala que todas as nações vão ter que vir a Jerusalém adorar o Cordeiro, e aquele que não vier, não vai haver chuva sobre a tua terra e vão ter praga. Então, o Senhor vai reinar sobre a terra por 1000 anos. É o milênio após a tribulação. E aí nós temos um fato bastante interessante, eu julgo interessante aqui, porque eu gosto de usar essa expressão interessante, porque são coisas que geram dúvidas. Mateus, no capítulo 24, Jesus fala, em Mateus 24, a partir do 37, ele está falando sobre a volta dele. Como que vai ser aqui? Aí ele diz no 36 que ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe, nem os anjos do céu sabem. E aí Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos dias de Noé. E aí ele explica como era no dia de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante, Jesus vai ser como nos dias de Noé. Está tudo bem, paz, tranquilidade, segurança. Isso também Jesus falou, quando serem paz e segurança vai vir o final. E aí, o que Jesus disse? Eles não perceberam. Eles estavam vivendo tranquilamente e não perceberam até que veio o dilúvio. Então eles estavam totalmente desapercebidos, não estavam vigiando, estavam vivendo a vida na tranquila e na boa. Então veio o dilúvio e levou a todos. Então aí essa palavra que eu quero que tu entenda, levou a todos. Levou quem? Levou todos os que pereceram, os que se perderam. Quem se salvou? Noé e mais 7, são os 3 filhos, as 3 esposas dos filhos e a sua esposa. Então 8 se salvaram. Quem se salvou? Quem ficou. Então Jesus está dizendo que a vinda dele vai ser assim. Quem se salvou ficou, e quem foi
levado se perdeu. Foram levados todos. E todos que foram levados se perderam. E Jesus diz que nos dias dele vai ser assim. E aí ele começa a explicar que estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aqui é interessante porque muitas vezes gera alguma dúvida, tem algum medo em algumas, porque a gente não explica ou não se explica as coisas de uma maneira plausível. É que se nós temos 2 pessoas, 2 salvos numa casa, aí pelo que está dizendo, se tiver 2, um vai ser deixado e outro vai ser levado. Aí fica aquele desespero. Então nós vamos levantar 2 situações. Primeiro, esse Mateus 24 aqui, a partir do versículo 2 até o final do capítulo 25, é a tribulação, é os 7 anos, é o período da grande tribulação. Então Jesus está explicando o fim dos tempos e a tribulação. Então aqui não se refere a salvos, essas 2 pessoas aqui não está se referindo a salvos, salvo alguém que tenha um melhor entendimento, mas eu já vi mensagem e eu tenho meu entendimento, que aqui não é referente a salvos. Os salvos já estão com Cristo e vão vir com Cristo na glória. Então não te preocupa, de repente tu diz assim, parei, mas nós estamos eu na minha casa, eu e minha esposa, ou eu e meu esposo. Se um for deixado e o outro for levado, aí nós estamos perdidos. Então é melhor estar sozinho. Mas não é, a igreja já subiu, a igreja está no céu. A igreja volta com Cristo para reinar sobre a terra. Aqui, o entendimento lógico aqui é que se são 2 pessoas, uma vai ser levada, outra vai ser deixada. Essa que vai ser deixada, ela vai entrar no milênio. E no milênio a terra vai ser povoada por essas pessoas. Nós vamos reinar com Cristo sobre as nações. Então quem foi levado entrou pelo cano. E se você perdeu, muitas vezes a gente pergunta, que tu queria ser levado ou ficar? Não, eu queria ser levado. Não, aqui são pessoas que estão na terra na volta de Jesus, e algumas vão entrar no milênio, porque vai haver 1000 anos, e se tu acompanhar o estudo vai ver que o diabo vem ainda e engana no final do milênio. Satanás é solto e ele engana as nações. Então aqui não são pessoas ainda salvas completamente, porque ainda vai haver um último levante, ainda Satanás ainda vai nascer pessoas no milênio, e Satanás vai enganar essas pessoas. Então o que eu quero que tu entenda aqui, tem 2 situações. Primeiro, não é igreja aqui. Não te preocupa, se tu és salvo, tu vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Se nós não estivermos mortos, nós vamos subir. Os mortos ressuscitam primeiro, eles ressuscitam. Aí quando estiverem ressuscitadinho, bem tranquilo, ressuscitaram, nós subimos junto com eles para o céu. Junto, os mortos e nós, eles vão se ressuscitar primeiro. E aí quando estão ressuscitados, nós junto com eles, nós subimos e encontramos o Senhor nos céus. Aqui já é quando o Senhor vem para o fim, e nós vemos com ele no céu, na glória. E aqui, pessoas que vão ser levadas. Então, como nos diz Noé, quem foi levado se perdeu. Então, quem foi levado aqui, se perdeu. Se nós vamos fazer uma comparação, pode ser que até outra pessoa possa ter outra visão, mas se tu for comparar diretamente, quem foi levado na época de Noé, se perdeu. Quem ficou, se deu bem. Então aqui vai ser a mesma coisa, quem ficou vai ter chance ainda, quem se foi, se perdeu. Então eu espero que nós estejamos com Cristo, mas eu quero só que tu entenda. E uma coisa que é importante tu entender também, é que em Mateus 24, muitas vezes a gente fica preocupado aqui, ó, porque fala aquele que perseverar até o fim. Aqui está falando sobre aqueles que aceitarem Jesus durante o milênio, durante a tribulação. Aí eles vão ter que perseverar, eles vão ter que pagar a salvação deles com a morte, eles vão morrer, eles vão aceitar Jesus, vão ter que sacrificar a vida. E se eles negarem a Jesus, eles perdem a salvação. Então esse perseverar até o fim, que não está referente a ti ou a mim hoje. Nós já somos salvos porque nós recebemos a Jesus e temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos selados, nós temos o penhor do Espírito.
Então é diferente dessas pessoas que na tribulação elas vão ser perseguidas e elas podem até negar Jesus, e se elas negarem e receberem o sinal da besta, do anticristo, eles não vão ser salvos. Então eles vão ter que firmar com a fé até a morte, e aí eles vão ser salvos. Então, tirar essa ressalva aqui, nós estamos aqui, então eu acredito que essas pessoas que estão na terra são essas que ficaram, que vão povoar a terra durante milênios, e esses vão glorificar o Senhor Jesus. Tá? Aí nós entramos agora estamos entrando, o coral já pegou todo o céu, pegou toda a terra, e quem está no mar também vai entrar junto. Aí quem sabe, porque eu pensei, não, mas quem habita no mar, não. Aqui quem sabe as pessoas que vivem no mar, que vivem, todos que estão no planeta vão, sobre o nosso planeta, mar e terra, vão adorar o Senhor Jesus. E aqui agora nós vamos entrar na miudinha, que entra o quê? E debaixo da terra. E todos vão proclamar a glória e a majestade do Senhor. E quem é que está debaixo da terra? Bom, aí nós vamos para o Hades, para o inferno. Todos os perdidos vão proclamar a glória de Deus. Todos os demônios do abismo vão proclamar a glória e a majestade de Deus. E todos vão se dobrar, e aí vai ser uma fila, Satanás, os demônios, principados, potestades, todas as hostes do mal, e todos que negaram o Senhor Jesus Cristo e que morreram, e que o Hades foi fazendo, o inferno foi carregando todo mundo, e está cheio, está lotado, e estão sofrendo, eles vão ter que se dobrar, e não aceitar, eles vão ter que reconhecer a glória e a majestade do nosso Deus e o domínio do Senhor Jesus Cristo. Então, vai se cumprir aqui uma palavra de Filipenses 2. E nós vamos lá para Filipenses 2. Diz assim, a partir do 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vamos ver se cumprir agora, porque todos os que estão na terra e debaixo da terra, os que estão no abismo, os demônios, todos que estão no inferno, todos que não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles agora não vai ser na obrigada. É obrigatório se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o que aconteceu? Primeiro, ele sendo em forma de Deus, ele é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se faz a si mesmo de nenhuma reputação. E ele toma a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, ele é Deus, existe em forma de Deus desde a eternidade, mas ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele aceita e ele se submete ao Pai, e ele se faz a si mesmo de nenhuma reputação. Ele desce, ele toma a forma de servo, se fazendo semelhante ao homem, e foi achado na forma de homem, ele se humilha. Por quê? Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele existe na forma de Deus, de eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Imagina. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo criou, tu pode conferir em Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas. Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da glória de Deus, conforme Hebreus 1. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. E aí ele vem, e ele aceita, ele se submete ao Pai, e ele toma a forma de homem. Tá, vai se tornar homem. Mas ele podia ter nascido
na realeza, ele podia ter nascido num palácio, ele podia ter berço de ouro, ele podia viver da mais... Você, mas para aí, vou nascer num palácio, vou dormir num leito de ouro, vou andar em rua de ouro, vou só viver do bom e do melhor. Mas aí ele vem e ele se humilha, e sendo achado na forma de eu, ele se humilha assim mesmo. Por quê? Porque ele vem e nasce num estábulo, numa família pobre e humilde, que não tem condições. E ele é colocado, depois de nascer, ele é colocado numa manjedoura. E a gente acha lindo, eu sempre digo assim, penso, Jesus no Natal na manjedoura, que maravilha, nosso Senhor na manjedoura. Mas a manjedoura nada mais é do que um coxo, do que uma gamela, do que um lugar de colocar comida para animais. E ali foi o berço do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não nasceu em berço de ouro. Ele se humilha e nasce num berço que é um prato para animais, para colocar alimento para animais no estábulo. Então seria um coxo, um coxinho, uma gamela para comida para bicho. E ali é o bercinho dele, do nosso Senhor Salvador. Ele é o Criador. E aí ele aceita que as criaturas façam com ele o que quiserem. E ele se submete, ele é obediente até a morte, morte de cruz. E aí Deus não vai, Deus se obriga, Deus vai exaltar ele soberanamente, e Deus vai exaltar ele para sempre. E aí no Apocalipse diz, o nosso Deus está mostrando a glória que vai dar para ele por toda a eternidade, porque ele merece, ele é digno. Então Deus, ele o exalta soberanamente, ele dá um nome que é sobre todo nome. E aí é o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. E aí nós estamos vendo agora aqui no Apocalipse, nós estamos já vendo que todos os que estão no céu, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, estão se dobrando, e estão confessando que ele é Senhor e que ele é digno. Então, nós vemos aqui, toda língua confessando que ele é o Senhor, e isso é para a glória de Deus Pai. Então o coral foi engrossando e chegou a toda a criação, todas as criaturas, todas de todo o mundo, eles vão se dobrar e vão confessar que Jesus é o Senhor. Uns vão confessar na boa, outros vão confessar, não vão estar na boa. Então hoje nós já estamos confessando que Jesus é o nosso Senhor. Nós aceitamos o seu reino sobre nós, e ele é digno, e ele vai receber a ação de graça que nós já falamos, que é a Eucaristia, a honra, que é o time, a glória, que é o doxa, o poder, que é o dunamis. E por quanto tempo? Bom, por quanto tempo esse reino vai permanecer? E por quanto tempo ele vai receber poder, glória e domínio? Aí já te diz, para todo o sempre. Esse reino não vai passar jamais, ele vai reinar para todo sempre. E aí diz que os 4 animais diziam amém. E os anciãos, eles se prostraram e adoram o que vive para todo sempre. E aqui é interessante só sobre os anciãos, é que na colocação, os estudiosos dizem que a cada palavra eles estão dizendo amém. Então quando eles dizem ele é digno, eles estão dizendo amém. De receber ação de graça, amém. Recebeu amém, eles estão dizendo amém continuamente e continuam dizendo amém, amém. E amém, esta é a verdade, é digno. Os 4 seres viventes, eles estão ali, eles não se cansam, eles estão dizendo santo, santo, santo. É o Senhor que vive, que é, que era e que há de vir. E agora eles não se cansam de dizer é a verdade, é a verdade, eles se dobram e dizem essa é a verdade, ele é digno. E aí cada vez que você diz alguma coisa é a verdade, eles estão dizendo amém, 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 com grande glória, eles estão proclamando o amém. E aí nós passamos agora aqui das coisas que João tem visto. Então lembra que Jesus falou, escreve as coisas que são, o que tem visto e as coisas que devem acontecer depois dessa. Então nós vamos entrar agora no capítulo 6 nas coisas que devem acontecer.
vai parar alguns momentos e que João vai começar a escrever o que ele tem visto. E aí ele vai voltar para o que ele viu. Mas agora no 6 nós começamos a ver o quê? O início da tribulação. Os 7 anos da tribulação. E aí vai entrar 70 semanas de Daniel. E eu vou fazer uma explicação rápida sobre as 70 semanas de Daniel, que está em Daniel 9, no capítulo 9 de Daniel. Eu vou fazer uma explicação rápida. Se eu não conseguir terminar nesse áudio, depois no início do outro áudio nós vamos conversar sobre essa situação. Daniel, ele proclamou que estavam, no capítulo 9, verso 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, para ungir o Santíssimo. Então Daniel, ele teve a visão das 70 semanas. E aí são 70 semanas, e eu vou explicar, porque de repente eu não vou conseguir te explicar aqui. São 70 semanas que vão ser contadas de Daniel, mas eu vou voltar no outro áudio e nós vamos voltar nas 70 semanas, eu vou falar rápido para ti. Então, são 7 semanas e mais 62 semanas. Aí, essas 7 semanas são 7 semanas de ano, seriam 49 anos, que foi um período de reconstrução de Jerusalém. Depois, 62 semanas, vai até a morte de Cristo, quando Cristo é crucificado. E aí nós temos 69 semanas, que vai fechar em 483 dias. Então, desde a ordem de construir o templo, de reconstruir Jerusalém, nós temos 483 anos. Isso aí foi entre decretos, no período do rei da Pérsia, Artaxerxes. Ele faz decretos, um em 457 a.C., outro, a ordem para Neemias sair em 445. Então vai se fazer um cálculo e vai fechar mais ou menos ali, quando Cristo é crucificado, em 483 anos. Fecha 69 anos, ou 69 semanas. Daniel proclamou que tem 70 semanas para que a justiça seja implantada, seja o reino de justiça. E aí o que vai acontecer? Falta uma semana. Então até Cristo deu 69 semanas, até o Messias ser morto, 69 semanas, nós temos mais uma semana, que é a última semana, que é os 7 anos de tribulação, e é a semana que nós vamos entrar. Eu falei rápido, no próximo áudio eu vou explicar com mais calma, e agora nós vamos entrar nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 últimas copas da ira de Deus. E as coisas são como nosso Senhor Jesus Cristo explicou. É o princípio de dores, são as dores de parto. Então as dores começam, agora a partir do 6, as dores começam como dores de parto. Dá uma dor, passa algum tempo, dá outra dor, passa um tempo, dá outra dor. E aí conforme vai as dores, daqui a pouco as dores começam a ser mais constantes. Aí começa a diminuir o tempo. E daqui a pouco é dor contínua. Então, o Senhor explicou que assim seria esse período da tribulação. Começa com dor, passa um pouquinho, tem dor, um pouquinho de paz, tem dor, mas tem uma hora que a dor começa a ser contínua, daqui a pouco é dor, e é dor, é dor, é dor, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso, e no próximo áudio nós entramos no capítulo 6, e aí nós fizemos uma introdução para que tu entenda bem o que é a tribulação, por que se chama tribulação, e aí nós vamos iniciar as coisas que devem acontecer nos 7 anos da tribulação. Pai, nós te damos graça pela tua santa e bendita palavra, e nós queremos nos unir, Senhor, nesse coral celeste. Nós queremos estar entre aqueles que estão no céu, glorificando e proclamando a dignidade do Cordeiro, porque Ele é digno por todo sempre e eternamente. E nós te damos graça em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.